Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente destrincha, como é que a gente aprende, deixa esse exame na palma da nossa mão. Então vou mostrar para vocês a janela de mediastino primeiro, janela do parênquima pulmonar. Visto isso, meu nome é Danilo Ramos, sou radiologista cardiotorácico e a gente vai destrinchar um pouquinho hoje sobre uma intersticiopatia pulmonar fibrosante, baseado em algumas dicas que eu vou trazer para vocês. Então, antes de mais nada, eu preciso saber que eu estou diante de uma fibrose. Essa é a primeira dica. Então, quais são os sinais de fibrose para eu saber que eu tenho que abrir ali minha gavetinha mental, onde eu vou ter várias opções de doenças fibrosantes. Então, tudo que eu preciso encontrar para pensar em fibrose, os principais elementos são. Nessa figura, eu já junto aqui vários achados, como, por exemplo, reticulação. Então, quando eu falo reticulação, eu penso primordialmente no espessamento dos septos intralobulares. Para isso, eu preciso imaginar que eu tenho um lóbulo pulmonar secundário, são estruturas poliédricas, e que dentro desse quadradinho ou desse poliedro, eu vou imaginar que tem vários risquinhos aqui, que são os septos intralobulares, que geralmente a gente não os vê, só que eles estão espessados o suficiente para eu conseguir ver vários risquinhos. Então, todos esses risquinhos é o famoso reticulado. Além disso, além dos risquinhos, eu tenho um pouco do branquinho, que é o vidro fosco, ou seja, ele é um aumento da atenuação do parênquima pulmonar, mas não chega a apagar as estruturas vasculares ou broncovasculares. Então, é apenas um aumento da atenuação do parênquima pulmonar. Então, veja aqui nesse canto aqui, eu vejo um parênquima pulmonar com atenuação mais preservada, e aqui eu consigo ver que existe uma névoazinha, um vidro fosco, aumentando sua atenuação. Além disso, o que mais vamos encontrar? Bronquiectasia e bronquioloectasias de tração. Então, quando eu uso o termo de tração, é porque imagino que a doença não é só do brônquio, mas sim um processo de tração no parênquima pulmonar que vai alargando. Então, geralmente na periferia dos pulmões, a gente não consegue ver os bronquíolos, tendo em vista que nossa resolução não permite vê-los, sendo que eles são bem fininhos no paciente normal. Quando a gente observa na periferia do pulmão, esses bronquiolozinhos significa que eles estão aumentados o suficiente para eu conseguir vê-los, que nesse caso em questão é por conta da fibrose. Então a fibrose puxa de um lado, a fibrose puxa do outro, e ele acaba ficando alargado por um mecanismo de tração, ou seja, uma bronquioloectasia de tração. Da mesma forma, a gente consegue ver também os brônquios com calibres aumentados pelo mesmo processo. O que mais temos? Então, se temos fibrose, temos um processo retrátil e, portanto, a gente tem perda volumétrica. Então, os lobos ou segmentos pulmonares ficam com um volume menor do que aquelas áreas que estão mais preservadas. Além disso, temos distorção arquitetural por tudo que a gente já falou. Então, toda a arquitetura pulmonar, por conta da fibrose, vai ficando distorcida e retorcida. E, por fim, temos um sinal que é o sinal mais específico de fibrose. É aquele que, quando eu ver, eu imagino que se eu fizesse uma biópsia, certamente eu acharia componente de fibrose ali, que é o famoso faveolamento. Recebe esse nome porque parece um falvinho de mel, como tem na figura aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente vê o favelamento, que a gente vai contextualizá-lo para a gente não confundir com outras imagens que são bem pretinhas na tomografia do pulmão. Eu vou contextualizá-lo da seguinte forma: são pequenos cistinhos, meio redondinhos, e que eles começam a se distribuir obrigatoriamente na periferia dos pulmões, e eles vão compartilhando suas paredes, ao ponto que eles vão começar a se aglomerar, eles vão começar a ficar com camadas contíguas ou contínuas, tá? Então, esse é o famoso falveolamento, e que vem junto com ele todos os outros sinais de fibrose que a gente comentou, como redução volumétrica, distorção arquitetural. Beleza, esses são nossos protagonistas. Agora que a gente aprendeu sobre eles, a gente vai para a nossa próxima dica, que é ter no nosso arsenal diagnóstico algumas opções de doenças
cujo papel principal ou componente principal é a fibrose. Dentre elas, temos as intersticiopatias pulmonares fibrosantes, e que, no nosso encontro agora de hoje, eu vou falar sobre uma delas, que é o caso da nossa paciente, que é um padrão tomográfico de pneumonia intersticial usual, famosa PIL, ou o IP do inglês. Então, a PIL, ela é um padrão tomográfico e não uma doença, que pode estar relacionada a ou uma forma primária, cuja doença relacionada é a fibrose pulmonar idiopática, uma doença super avassaladora, geralmente acomete indivíduos mais idosos acima dos 60 anos e tem evolução super desfavorável, tá? E ela é uma doença progressiva, mesmo a despeito de um tratamento. Então, quanto melhor ou mais rápido for instituindo um tratamento e um manejo multidisciplinar, melhor para esse paciente, tendo em vista que é uma doença implacável. Então, tá aí nossa responsabilidade de identificar esse padrão e poder caracterizá-lo no nosso relatório. Por outro lado, esse padrão também pode estar relacionado a doenças secundárias. Por exemplo, colagenoses, como artrite reumatoide, esclerose sistêmica, drogas ou medicamentos, ou mesmo agentes exógenos. Por exemplo, o amianto, né? A asbestose, também pode se apresentar com esse padrão tomográfico de fibrose, que é a pneumonia intersticial usual. Entendido isso, a gente vai entender agora qual que é a carinha da PIL. Então, quando é que eu olho para a tomografia e penso assim, esse é um padrão de intersticiopatia fibrosante com um padrão de PIL, com um padrão tomográfico de pneumonia intersticial usual. Para isso, eu vou usar essa diretriz aqui e eu vou mostrar a vocês quais são nossos ingredientes para eu pensar em PIL e não em outra intersticiopatia, por exemplo, a PIN e assim por diante. O que é que eu preciso encontrar para ser aquele caso de livro clássico? Aquele que eu vou ter mais um grau de certeza que eu estou diante realmente de um padrão PIL. Vão ser esses achados aqui: uma distribuição e os componentes. Do ponto de vista de componentes, que é essa parte aqui de baixo, nós vamos ter o nosso queridíssimo faviolamento, junto com ele as bronquiectasias e bronquioloectasias de tração, teremos o padrão de reticulação, pouco ou nada de vidro fosco. Então, esquecemos vidro fosco aqui no nosso caso mais didático. Beleza. Os ingredientes a gente já comentou na primeira dica. Agora, qual que é a distribuição? Então, o lance da distribuição que vai me ajudar a pensar em uma PIN, uma PIL, uma pneumonia, pneumonia tipo de hipersensibilidade fibrótica, por exemplo. No caso da PIL, o clássico é aquela carinha principal, o protótipo, o arquétipo da doença, do padrão, é uma distribuição desses achados do favelamento subpleural e principalmente nas bases. Não é que não teremos nos campos superiores, por exemplo, mas certamente ele tem que ter maior número, maior distribuição subpleural e nas bases. Achado isso, eu estou diante daquele caso mais clássico do padrão tomográfico de pneumonia intersticial usual. E agora a gente vai para uma próxima dica, para a gente dominar o caso dessa paciente. Vejam só, eu falei para vocês que alguns casos podem ser por questões secundárias, como colagenose e assim por diante. Então, toda vez que eu achar algum sinal na tomografia que me indique esse diagnóstico alternativo, eu preciso fazer uma busca ativa e sugerir no relatório. Quais são esses achados? Por exemplo, se eu achar cistos, eu posso pensar que eu estou diante de uma doença cística pulmonar. Se eu achar, por exemplo, alterações no esôfago, para pensar numa esofagopatia esclerodérmica, assim por diante. Próxima dica: existem alguns achados tomográficos que também vão me sugerir que a doença é secundária, além do que eu acabei de falar. Então, dentre esses achados, eu vou destacar um, que vai ser o caso que chama atenção na nossa tomografia da nossa paciente, que é o favelamento exuberante. O que é isso? Quando mais de 70% das áreas que eu vejo alguma alteração, esse achado, essa alteração, é favelamento. Então, todo cantinho onde tem alteração de fibrose, parte dela, mais de 70% das vezes, vai ser favelamento e não a reticulação, por exemplo. Então, é muito favelamento, em detrimento até dos outros achados. Esse é o famoso sinal do favelamento exuberante, que chega a ser 4 vezes mais chance de ser uma causa secundária, como a colagenose, artrite reumatoide, por exemplo.
Então, aqui, só para exemplificar, outras dicas. Então, se houver erosão clavicular distal, pensar no artrite reumatoide como causa secundária para esse padrão tomográfico. Se eu vejo sinais de serosite, para pensar num lúpus, para pensar na colagenose, por exemplo, uma esofagopatia, para pensar no esofagopatia esclerodérmica, placas pleurais, para me dar um indicativo de que aquele paciente foi exposto ao asbesto, por exemplo, e assim por diante. Instrumentalizei vocês sobre dicas para a gente entender esse paciente. Agora sim, a gente está apto para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa tomografia. Então, na janela de mediastino, quais são as dicas que eu vou destacar para vocês aqui? A dica principal, tendo em vista que o grande parte dos achados está na janela de parênquima pulmonar, eu vou destacar para vocês o seguinte. Existem alguns outros achados que a gente não vai comentar, como a teromatose, mas eu gostaria de destacar para vocês o aumento do calibre da artéria pulmonar. A gente não vai discutir sobre hipertensão pulmonar aqui na nossa dica de hoje. De qualquer forma, alterações pulmonares difusas, como fibrose, por exemplo, pode levar à hipertensão pulmonar do grupo 3, relacionada a alterações pulmonares. Isso aí fica para um próximo encontro. De qualquer forma, esse é o achado que eu gostaria de destacar, além da dilatação do esôfago de forma difusa, que a gente pode deixar guardado aí, não necessariamente tem a ver com o caso, mas a gente sempre tem que buscar dicas em todos os cantos do nosso tomografia. No caso desse esôfago dilatado, a gente pode deixar aqui guardado, deixar no bolso, que pode ser uma dica de que a gente pode correlacionar com alterações do parênquima pulmonar, como é o caso dessa paciente. Esse esôfago aqui, dentro da conjuntura de fibrose pulmonar, que a gente vai descrever já já, eu posso imaginar que tem a ver com uma doença em comum, que no caso desse paciente, de fato, era uma esclerodermia, uma esclerose sistêmica. Então, beleza, é isso que temos para a nossa janela de mediastino. E na nossa janela de parênquima pulmonar, vamos ver primeiro como é que a gente vai abordar a tomografia da janela parênquima pulmonar. Primeira coisa é a gente avaliar, estamos diante de qual protagonista, qual o artista principal aqui da nosso parênquima pulmonar, independente se tem um foco de consolidação, cistos ali, qual que é que predomina, qual que é a minha gaveta mental que eu vou abrir, e aí eu vou buscar esses achados. Achado que chama mais atenção é o famoso favelamento. Temos um pouquinho de reticulação, algo pouco ou nada de vidro fosco, então praticamente não temos vidro fosco assim de forma significativa, mas temos um pouquinho de reticulado na periferia. Então, dentro da minha gavetinha de fibroses, então encontramos elementos de fibrose aqui. O principal deles é o favelamento, sem dúvida nenhuma. A gente vai para a gaveta de doenças fibrosantes, dentre as quais as intersticiopatias fibrosantes pulmonares, que a gente vai entender agora se cabe um padrão PIO, que foi o que a gente explicou hoje. Então, o que é que eu preciso encontrar para eu dizer que esse é um padrão tomográfico de uma intersticiopatia pulmonar fibrosante, estamos diante de fibrose, e que esse padrão aí se encaixa num padrão de PIO. Então, o que vemos que nos indica que é um padrão parecido com PIO é que ele tem um predomínio periférico, ok? Então, bate com o que a gente pensou. Ele é mais predominante nas bases, sem dúvida nenhuma. Quando vemos as bases, muito favoramento. Quando vemos o campo superior, temos menos favoramento. Então, tem um predomínio que vai de um gradiente de cima para baixo, menos em cima, mais embaixo, um gradiente ápico basal. Show! Então, estamos diante de uma intersticiopatia pulmonar fibrosante, cujo padrão tomográfico é de PIO. E agora vamos para o arremate final. Além disso, eu consigo ver dicas de que, além desse padrão ser padrão de PIO, tem um indicativo de que tem uma doença de base, que no caso da paciente, sugere que seja uma colagenose, tendo em vista, obviamente, dados clínicos fornecidos e também por esse esôfago aí dilatado. Certo, pessoal? Então, dúvidas, sugestões, eu fico por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.